Bom dia, boa tarde, gente. Ah, eu vim aqui para fazer um videozinho, surgiram algumas dúvidas que eu achei bem interessantes nessa semana aqui em relação à distância, em relação à mochila, né, em relação a tempo de preparação. Então, vou aproveitar já esse bate-papo aqui e algumas pessoas já vão ter a resposta certa que sabem que é para elas isso, mas a dúvida de um peregrino geralmente é a dúvida do outro peregrino, tá bom? Vou pedir para você dar um like nesse vídeo também, porque como eu sempre falo, o conteúdo de Caminho de Santiago ele é pequeno na internet e ainda mais um canal desse que a gente fala de dados técnicos sobre Caminho de Santiago, sobre preparação para Caminho de Santiago, não são assuntos que viralizam, né? Então a gente depende dessa boa vontade do peregrino. Um like não custa nada. E já falo para você, deixa esse like agora, porque se você não gostar, você dá o dislike depois. Porque o dislike todo mundo lembra depois, no final, fala assim, ah, o Guilherme falou uma coisa que eu não gostei muito, então dá um dislike lá. Mas o like às vezes você não lembra. Então faz esse conteúdo dar uma caminhada maior, tá bom? Lembrar para vocês aqui que desse lado aqui ainda segue uma- um íconezinho que são os itens da associação que estão na loja e tem também o item de associado. Eu vou salientar para você que quem quer se associar não vá direto nesse link, vá também na página e veja dois vídeos sobre a associação, que você vai entender que é um processo de muito mais entrega que a gente tem, não é simplesmente um preenchimento de uma ficha, existe uma troca, existe um SOS dentro da Espanha, existe um acompanhamento, existe material de suporte adicional para associados, tá bom? Então não faz nada de última hora. Outra coisa interessante é que a gente já está entrando em 2025. Eu espero que você já esteja treinando suas pernas e seus pés, porque quanto mais próximo do caminho, mais problemas você vai ter. Tá? Quando a gente fala em treinar para Caminho de Santiago, não é só você desenvolver o teu físico, é você testar o teu pé e o casamento que ele faz com o teu calçado, tá? Porque calçado ruim te tira do Caminho de Santiago. Muito cuidado com isso, tá? Na mentoria e tem também vídeos aqui no site onde eu falo sobre a escolha do calçado sem citar marca nenhuma. Eu acho muito interessante isso, tá joia? Então, muito cuidado com esse tempo que você tem até o teu caminho de Santiago. Meu conselho é que você comece janeiro já com a mentoria, tá bom? Agora a gente começa a acelerar as reuniões privadas da mentoria, os grupos que a gente tem. Então, quanto mais para a última hora você deixar, talvez você erre muito mais coisas. Como eu falo para vocês, quando a gente começou essa mentoria há uns 3 anos atrás, a gente ainda estava pensando como ela ia, tá? Como é que seria o aproveitamento dos peregrinos hoje, sem sombra de dúvidas, o tanto de resposta que a gente tem é absolutamente incrível o que as pessoas economizam em tempo e dinheiro, tá? Porque quando você fica assistindo muito vídeo pela internet, você acaba fazendo o caminho de outras pessoas. Você fica tentando caçar, olhando no vídeo a marca da bota, a mochila que a pessoa tá, e não é essa a forma correta de se programar e para fazer caminho de Santiago, tá? É por isso que muita gente acaba tendo problema lá. É por isso que a Patrícia, lá do Alberto de Astorga, que é subida para a Cruz de Ferro, o lugar mais alto do caminho de Santiago, falou que quando os peregrinos chegam, falando que passaram pela mentoria da associação, ela, ela dá aquela tranquilizada assim, aí ela fala. Nossa, eu sei que essas pessoas vão ter muito menos problemas do que outros peregrinos. Problema todo mundo tem, mas tem muito menos problemas, economizar muito mais dinheiro. Eu aconselhava, o link está abaixo aqui do site. Dá uma olhadinha o que as pessoas falam e dá uma olhadinha no conteúdo dessa preparação para Caminho de Santiago na mentoria também. Tá joia? Começa janeiro da forma correta já. Poupando tempo, porque eu tenho certeza que você dedicar algumas horinhas em assistir vai ser muito mais produtivo do que você ficar zanzando pela internet, tentando entender como uma pessoa fez uma coisa, outra pessoa fez outra coisa, o que vai ser melhor para você ou não. Vai por mim, vê a opinião das pessoas disso, ou pergunta dos nossos grupos, são mais de 2.000 peregrinos nos grupos, pergunta o que eles dizem depois de ter passado nisso, tá? Então, agora conversando sobre essas dúvidas dessa semana aqui, uma peregrina perguntou lá para Carol sobre o tempo. Ó, me dá uma expectativa de tempo do caminho português, se eu for passar pela variante espiritual, ir a Santiago e depois ir a Finisterre. É bem interessante essa pergunta, porque ela tem resposta já.
A gente ensina essas respostas dentro da mentoria do caminho português também. Mas houve um equívoco na pergunta dela que ela colocou, eu esqueci de falar isso aqui para você, que ela falou caminhando uns 25 quilômetros por dia. É essa conta que nunca vai fechar quando um peregrino chega para nós e fala: eu quero caminhar 25 quilômetros por dia. Isso não existe em Caminho de Santiago. Caminho de Santiago é feito de paradas, você não pode escolher o tempo que você vai andar. Você tem que se programar para paradas específicas. Se você fosse falar 25 quilômetros por dia do Porto a Santiago no caminho português, você falaria num caminho de 10 dias. Um caminho de 10 dias é extremamente apertado para caminho de Santiago. O caminho português desce o trajeto do Porto a Santiago. Então, quando você for pensar sobre caminho de Santiago português, você tem que entender os lugares que você vai parar e você não pode se basear que você vai andar 25 quilômetros por dia. O caminho é um processo. Se você for considerar o caminho do Porto a Santiago, considere no mínimo 12 dias. Fora isso aí, você vai ficar um pouco corrido e corrida lá, você vai acabar atropelando as coisas. E eu até aconselharia você colocar um dia ou 2 dias de folga dentro de caminho, porque é sempre bom você ter um pouco a mais do que um pouco a menos. Você já está gastando uma passagem aérea cara, já está comprando um seguro caro, tá? Para estar lá, você já está com equipamentos para estar lá, então você às vezes por 2 dias você acaba sacrificando parte do seu caminho. Então, numa resposta dessa, você coloca de 13 dias mais ou menos do Porto a Santiago, um dia a mais talvez para a variante espiritual, para quem quer fazer. Na verdade, são variantes que estão aparecendo no caminho, elas não trazem muitas coisas boas diferentes para o caminho de Santiago. O caminho de Santiago, como eu falei, ele é um processo. Então, esses 13 dias aí você soma a Finisterre, dormiu em Santiago, segue mais 2 dias caminhando a Finisterre. Você tem um caminho de 14 a 16 dias sem você sufocar nada. Tá? Então, se você for no site Bronze, ou então se você vê um vídeo aqui, a gente tem uma publicação no nosso site, onde a gente desmembra todo o mapa do caminho português. E para você ter uma visão do que é ele do Porto a Santiago, de uma forma mais fácil de se olhar. É uma dificuldade que eu sempre soube que os peregrinos tinham. Então, vai ao nosso site, procura essa publicação. Tá? Eu vou ver se eu já coloco ela aqui abaixo, um linkzinho. Mas esse mapa está disponível dentro da mentoria do Caminho Português. Ele é muito interessante. A gente analisa esse mapa nas reuniões que a gente tem ao vivo da mentoria. Tá? Então, cuidado para você fazer dias curtos lá. E vai um outro erro aqui. Quando você vai fazer dias de Caminho de Santiago, eu vou passar 14 dias lá, porque é o tempo que o Guilherme falou que dá para fazer o caminho português. Não é isso, porque você tem o dia de chegada a Santiago, você tem o dia de deslocamento, você tem o dia que você chega no porto, não é o dia que você sai para andar, o horário que o teu voo chega te sacrifica alguns dias ou não, tá? Então vá com mais folga, tá? Não faça nada atropelado para o caminho de Santiago. E uma outra dica que eu acho que é de ouro, se você conseguir os dias a mais, se você fala assim, nossa, tem mais 5 dias, não queima esses dias, essa bolsa de turismo antes, porque você nunca sabe o que acontece dentro do caminho. Então, quando você chega lá, vai para a parte principal que você está buscando no caminho de Santiago. Vá para o caminho, comece o teu caminho, guarde os dias de turismo para depois, porque você não sabe se você vai ter um problema nos seus pés, se você vai ficar um dia mais numa cidade, se você vai querer dormir em algumas cidades. Tem gente que chega em cidades do caminho de Santiago e fala: Nossa, eu fiquei maravilhado, eu fiquei maravilhada com esse local, eu quero passar mais um dia aqui, eu quero viver essa cidade. Isso não estava muito no script quando a pessoa faz o turismo antes. Então, guarda para depois a tua bolsa de turismo, você não vai se arrepender dessa dica, tá joia? Outra coisa que apareceu nos vídeos, nos comentários dos vídeos, é um peregrino de uma idade mais avançada, cerca de 80 anos, que ele comentou sobre peso de mochila. Ele tem a mochila Deuter, que é uma excelente mochila, fez o caminho há 8 anos. Fala assim: olha, existe alguma mochila mais leve hoje para caminho de Santiago, uma mochila mais leve para ser usada? Pode até existir, mas ele já está com uma marca excelente de mochila. O que acontece? Todas as mochilas vão ter um peso, a tara dela, né, que é o peso dela vazio. Esse peso não é o que vai atrapalhar o caminho de Santiago. Se você está com uma mochila pesando mais, quando ela está pronta, você está levando coisas a mais. Tá? As pessoas descobrem no caminho de Santiago que o excesso de bagagem é um medo que você leva para lá. Então, a não ser que você esteja com mochilas de 80, 120 litros, que tem uma estrutura maior, as mochilas de 30, 40, 50 não vão variar muito o peso dela. E nem são feitas para carregar muito peso. Então, quando os peregrinos falam para mim, é para carregar 10% do peso nosso dentro de uma mochila. Essa é uma informação incorreta, porque se você é uma pessoa que pesa 54 quilos, 55 quilos, você vai levar mais de 10%. E se você é uma pessoa que pesa quase 100 quilos, ou eu tenho mais de 90 quilos, uma mochila de 9,5 kg para mim, ou uma mochila de 10 quilos, 12 quilos para quem pesa 120 quilos,
é realmente uma promessa de lesão no caminho de Santiago. Então não caia nessa história. A melhor mochila completa é a mochila que menos pesa nas suas costas. Não faça mochila com mais de 7 quilos para caminho de Santiago. Se você fizer, você vai estar levando coisas que não precisa. Excesso de coisas, excesso de cremes, excesso de. Tem gente que leva mais um calçado. Se você não confia no calçado que você está indo para o caminho de Santiago, você está com um problema de preparação. Tá? E se alguém falar para você, leve dois calçados, essa pessoa fez o caminho com um calçado guardado e ela está te colocando uma regra que ela usou lá. Nesses 25 anos quase de caminho de Santiago, a gente já aprendeu tudo que funciona e não funciona para peregrino. Não que a gente vai dar uma regra para você, mas a gente vai falar o porquê algumas coisas funcionam e porquê outras coisas não funcionam, e você vai poder tirar a tua escolha para isso. Muito cuidado com opiniões de pessoas sobre equipamentos quando elas fazem um ou dois caminhos de Santiago ou quando elas não têm responsabilidade sobre a resposta que dá. A responsabilidade aqui dentro de associação, quando falamos uma coisa, é arcar com essa responsabilidade depois. Então tem muita diferença na forma como a gente explica equipamentos. Tá? Então, para esse peregrino que pergunta sobre peso de mochila, você está com uma mochila Deuter, você já está com uma excelente mochila. A coisa agora, depois de 8 anos, é que você vai poder ter uma mochila mais leve montada do que era 8 anos atrás, porque a tecnologia mudou bastante. E ela tendo mudado, você consegue equipamentos muito mais leves para você estar levando para lá. Então, uma coisa boa do futuro, apesar da massificação no caminho de Santiago, é que as coisas estão mais leves, as toalhas estão mais leves, né? As roupas estão mais leves, as blusas estão mais leves, isso faz mochilas mais leves, sim. Tá? Não tem como a gente não gostar dessa parte futurística da coisa, tá bom? Então, se você acha que essas informações são importantes, compartilha ou dá um like nesse vídeo aqui, compartilha o Caminho de Santiago. Esse é um material que a gente produz na Associação Internacional, o site está aqui abaixo. Fica com a gente aqui, acompanha as informações que a gente traz, participa dos grupos de WhatsApp. Muita gente trocando informação lá, é uma discussão sadia que os peregrinos adoram lá, trocar informação, receber novidades do Caminho de Santiago, receber alerta de vídeo. Então, eu espero que você se prepare da forma correta, tenha um bom caminho e faça tudo de forma muito tranquila. No Caminho de Santiago, nada é para ontem. Se as coisas são de muita última hora para o Caminho de Santiago, você vai se estrepar um pouquinho, você vai gastar mais, você vai acabar tendo problemas que peregrinos que se preparam com antecedência devida não têm. Você viu os depoimentos aqui de alguns peregrinos que falam que até 10 meses antes estão se preparando. Tá? Então já começa da forma correta as coisas. Tá joia? Um abraço e buen caminho.